Se é chiado ou algum outro tipo de barulho esquisito no áudio desse vídeo é porque, tá quente pra caralho na minha cidade, então eu tô com o ventilador ligado. E 2, tá tendo obra na minha rua pra ajudar. Então se tiver alguns barulhos meio estranhos é por causa disso. Só que tipo, eu só tenho esse dia pra gravar. Então ou eu gravo hoje ou eu não gravo nunca. A minha primeira lembrança com bullying é meio confusa, na real. Eu lembro de já conhecer o jogo, já saber sobre o que ele se tratava, porém eu nunca tinha sentado pra jogar o jogo ou ver alguém jogando desde o começo. Eu devia ter uns 6 anos de idade quando eu fui pra casa da minha tia, que morava praticamente na esquina da minha casa na época. Eu ia lá pra ver meu primo jogar videogame, ele tinha um Play 2 cinza muito foda. Uma hora meu primo teve que sair e foi aí que a minha prima entrou no quarto e disse: Ni, tira o memory card e reinicia o Play. Foi ali que eu vi o bully rodando pela primeira vez na minha frente. Ela jogou desde o começo do jogo até a missão de The Airy, que ela não conseguiu passar e eventualmente meu primo chegou e eu tive que ir embora. Porém, essas 2 ou 3 horas que eu vi da gameplay do bully me marcaram muito. Eu tinha amado o jogo. Os gráficos, os personagens, o estilo, tudo relacionado àquele jogo tinha explodido na minha cabeça. Eu lembro que uma das coisas que mais tinha me marcado era a tela de loading, com as letras soletrando bully. 6 anos depois, eu comprei o bully numa promoção pro meu Play 3. Foi a primeira vez que eu tinha conseguido zerar o jogo sozinho. E hoje, 7 anos depois, com no mínimo umas 10 zeradas dele, eu tento explicar o porquê esse é o melhor jogo da Rockstar, na minha opinião. Em Bully você controla Jimmy Hopkins, um adolescente problemático de uns 15 anos, que é mandado para o internato Bulworth Academy, porque a mãe dele quer paz do sossego durante a lua de mel com seu novo marido. Sua primeira missão em Bully é bem simples, vá para o escritório do diretor e fale com ele. Porém no caminho, Jimmy é atacado por um dos vários grupinhos que habitam a cidade de Bulworth. Esse grupo em questão é os Bullies. Depois de eu falar com o diretor, mandam o Jimmy pro dormitório masculino para ele conhecer o lugar onde ele vai passar o próximo ano da vida dele. Chegando lá, o Jimmy é atacado de novo pelos Bullies e enfia o cacete em um deles, tromba com o líder dos Bullies, um repetente chamado Shrek, Games do Russell, quase é amassado por ele caso um professor não intervisse. E ao entrar dentro do dormitório que o Jimmy conhece o Gary, um garoto meio esquisito que faz uso de medicação para algum tipo de transtorno. E ele oferece pro Jimmy algo muito valioso em Bulworth, a amizade dele. E no dormitório ele também conhece o Peter, um moleque meio quieto, neutro, meio sem sal demais para qualquer um dos grupinhos de Bulworth. E é nessa toada que o Gary leva o Jimmy para conhecer os outros habitantes da escola. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Of course they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Com muitas traquinagens e traquitanas, Gary revela o seu plano de dominar a escola e se tornar uma figura mais respeitada por todos. O Jimmy não liga muito, já que ele só quer ser deixado em paz por esse bando de maluco do caralho que domina a escola. Mas se é dominando a escola que ele vai conseguir essa paz, então que seja. Porém não demora muito tempo também pro Gary revelar que ele é um trápala, um mau caráter, um manipulador, um capeta em forma de guri, ou como usamos no português claro, um puta maluco chinelo do caralho. Ele se enche de merda na mente pra achar que o Jimmy quer apunhalar ele pelas costas e dominar a escola pra si. Ele tinha essa teoria mirabolante do nada, já que tudo que o Jimmy fez até agora foi só ajudar nos planos de merda dele. Mas enfim, ele leva o Jimmy pra uma armadilha. So, Jimmy boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff, and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh. Come here! Russell wants vengeance! A partir desse momento o jogo vira um padrão. O Jimmy vai trombar um grupo que quer ajuda dele com álcool, daí chega o Gary, envenena a mente do líder desse grupo, faz com que esse grupo todo se vire contra o coitado do Jimmy, que agora vai ter que descer o cacete em todo mundo pra ser deixado em paz. Isso é no quarto capítulo, que o Jimmy não gosta de gente babaca e ele decide por livre e espontânea vontade de enfiar o cacete nos jogos, mas enfim. E você vai fazer isso até o último capítulo, onde você finalmente vai poder bater no pau no chinelo do caralho do Gary no telhado da escola. E você pensa, porra, o jogo é só isso, grandes merda, Murdock. Não, não é só isso.
Pra mim, um dos 3 pilares que fazem o Bully se sustentar até hoje é com certeza o seu world building. O Bully tem uma das direções de arte mais sutis, porém efetivas de todos os jogos, na minha opinião. A escolha de cores desaturadas, dias majoritariamente nublados, uma neblina ao longe, com as ruas sujas, os prédios velhos, os adultos rudes que se levam a sério demais ajudam a construir essa atmosfera monótona e entediante da cidade de Buorth. Apesar de se você analisar seriamente, a cidade não é tão ruim assim, mas o jogo é tão bem sucedido em passar essa vibe de lugar merda que esse bagulho fica no teu subconsciente o jogo todo. E eu acho que se você é de uma cidade pequena que nem eu sou, isso acaba passando uma camada a mais de identificação. E quando toda essa construção de cenário entra em contato com a juventude da cidade, torna o mundo muito mais vivo e crível. Voltando para aquele papo de cidade pequena, ver os jovens de Buorth se enfurnando em grupinhos faz sentido pra caralho, porque além disso ser comum na idade deles, tem um incentivo a mais, já que no final das contas, se tu mora numa cidade pequena que nem Buorth, o principal meio de entretenimento é arrumar algo pra fazer, seja ele ir no rolê na casa de um amigo ou arrumar treta numa usina. Durante essa minha jogada de Bully, eu notei como o Jimmy é escrito de uma maneira peculiar. Ele tem comentários sarcásticos e inteligentes demais para um garoto de 15 anos. Isso é feito de maneira calculada pro Jimmy ter esse fator cool do protagonista, que todo mundo que jogou essa porra quando criança queria ser um pouco que nem o Jimmy. Isso também serve para mostrar que o Jimmy, na real, ele não é um psicopata aspirante criminoso. Ele só age dessa maneira porque ele é um jovem e anteriormente uma criança negligenciada. Porque se tu prestar atenção, o Jimmy só faz o que faz durante o jogo porque pessoas encheram o saco dele e dos amigos dele. E essa complexidade simples do Jimmy acompanha os outros personagens do jogo também. Os personagens de Bully, na minha opinião, são a maior coisa do jogo. Bons ao ponto deles terem feito um jogo inteiro em volta de adolescentes onde ninguém é mala. Vai tomar no cu, piranha! E o fato do jogo estar trabalhando com jovens possibilitou os roteiristas a trabalharem com algo que eu chamei de semi-estereótipos. Os personagens de Bully têm seus principais traços de personalidade e problemáticas bem demarcados com os grupos que eles são afiliados. Como, por exemplo, a treta entre Preeps e Greasers. Os Preeps são riquinhos, snobs e arrogantes, e os Greasers são valentões do estilo rockabilly que se baseiam na parte pobre da cidade. Então deu pra entender essa tretinha de classe, né? E esse esquema de rivalidade vai valer pra quase todos os grupinhos do colégio, né? Os nerds têm os jocks, os nerds também têm os bullies, os nerds têm os nerds só se fodem, puta que pariu. Mas algo interessante dos NPCs de Bully é que os membros das gangues não são só um Ctrl-C e Ctrl-V do líder do grupo, mas sim são faces diferentes desse mesmo estereótipo geral. Isso foi particularmente genial, pois faz todos os NPCs serem únicos, sem precisar de dar uma densidade muito alta pra eles. E isso acabou matando 2 coelhos com uma cajadada só, já que passa uma credibilidade muito genuína pros donos do Buorth, já que na cidade todo mundo pega um traço de personalidade e toma pra si nessa necessidade pra uma identidade própria. Andar pelos corredores e ouvir fofocas, discussões, até gente saindo no soco, ajuda muito a construir esse ambiente vivo. Diferente de GTA ou Red Dead, as ações que acontecem durante o jogo, apesar de exageradas, parecem muito mais mundanas. Enquanto o Jimmy faz as coisas dele, o mundo acontece e tem suas próprias problemáticas. Eu acho que não é à toa que o Red Dead 2 referencia tanto o Bully, porque se parar pra reparar, o sistema de interações com NPCs tão elogiados em Red Dead 2 já estava presente de maneira muito básica no Bully. Eu sei que no GTA San Andreas você também podia falar com NPCs aleatórios, mas nem de longe é uma feature tão explorada que nem aqui ou no Red Dead 2, obviamente. E essa complexidade não tá apenas nas mecânicas do jogo, também tá nos temas que ele aborda. Apesar do clima satírico do jogo, ele não tem medo de abordar temas como insegurança, inveja, relacionamentos abusivos, saúde mental, assédio, sexualidade e até a luta de classe. Todos esses elementos dançam ao som de uma das melhores trilhas sonoras já feitas. Antes de começar a falar sobre a trilha do Bully, eu gostaria de falar que todas as informações que eu tirei para essa parte do vídeo saíram do vídeo I Interviewed Bully's Compositor Sean Lee, do criador Albert Ganauer. Se você gosta de Bully e fala inglês, eu recomendo muito que tu veja esse vídeo. Não só pela entrevista em si, mas por toda a análise feita no vídeo, é simplesmente fantástico. Antes de falar da trilha em si, eu gostaria de tirar um tempo para contar um pouco da história de como um compositor e produtor que nunca tinha trabalhado com videogames antes fez uma das melhores trilhas sonoras originais para um jogo. A trilha sonora do Bully não começa diretamente com seu compositor, o Sean Lee, mas começa com Ivan Plahovic. Hoje, vice-presidente musical da Rockstar Games, Ivan trabalhou na música de basicamente todos os títulos relevantes da empresa. Tipo, todos mesmo, até aquele jogo da Rockstar de ping-pong tem dedo deles. Ivan costumava ser um DJ de Deep House na cena underground da Califórnia nos anos 80, que levou ele a ter muitas conexões dentro da indústria da música. Ele trabalhou com Phil Collins e X-Rose, Phil Collins tendo aparições no GTA Vice City Stories e tendo músicas licenciadas no GTA V. Já o Axel, por conta dessas conexões, topou ter Welcome to the Jungle, licenciado por GTA San Andreas. E até onde eu sei, ele também teve envolvimento na participação do Max Cavalera como host na rádio de hardcore do GTA 4.
Todo esse prestígio levou o Ivan a diretor-geral de trilhas sonoras da Rockstar. O Ivan descreve que ele e os irmãos Hauser têm uma visão muito detalhista quando o assunto são músicas que eles vão colocar nos jogos. Na Rockstar, a música sempre é pensada junto com o jogo, já que ela vai dar suporte para tudo que acontece na tela. O Ivan sempre foi muito presente na produção de todos os jogos, mas dessa vez, em 2006, ele tinha um novo desafio: como implementar músicas num jogo como um Bully. Como Bully, um jogo onde você tá a maioria do seu tempo a pé ou em veículos que não tem nenhum tipo de rádio. Em uma reunião com os irmãos Hauser foi decidido que o melhor caminho seria ter uma trilha sonora ambiente composta para o jogo. E seria de total escolha do Ivan quem iria compor essa trilha sonora. Em apenas alguns dias após a reunião, Ivan lembrou de uma música chamada Skunk Funk e de como os elementos daquele som seriam perfeitos para o projeto. Foi assim que Ivan entrou em contato com o compositor de Skunk Funk, Sean Lee, encomendando apenas uma música para o projeto. Sim, no início era apenas a música tema que foi pedido. Porém, assim que Ivan mostrou para os irmãos Hauser a música feita por Sean, seria loucura não contratar ele como compositor para o jogo. E assim foi feito. Uma semana depois, Sean estava em Nova York assinando o contrato como compositor de trilha sonora para jogos de videogame, coisa que o Sean nunca tinha feito antes. Sean disse que a composição da trilha de Bully foi o seu maior teste como músico, porque ele tinha praticamente zero informações sobre como ou onde as músicas seriam tocadas. E a razão disso era porque o jogo não tinha nem sido anunciado na época. E a exigência de Ivan durante 8 meses de gravação também não ajudaram. A pressão era tamanha que os colegas de Ivan pediram para ele pegar mais leve com Sean, coisa que Ivan apenas respondeu: ele aguenta. Com tudo isso em mente, o Sean decidiu compor as músicas do Bully de maneira um pouco diferente da de outros jogos. Geralmente, trilhas sonoras de jogos são compostas em partes pequenas e em segmentos, justamente para se encaixar na gameplay de maneira mais fluida. Mas o Sean nunca tinha trabalhado com videogames antes, então compôs a trilha do Bully de maneira mais parecida com a trilha sonora de um filme ou de uma série, que geralmente são mais progressivas e lineares. E eu me pergunto se não é justamente essa característica que diferencia tanto a trilha do Bully até hoje. Ele diz que mais ou menos 3 meses antes da produção da trilha, ele começou a ter problemas na consistência das músicas. Eu não tinha ideia de como elaborar tudo isso e fazer soar como um álbum, e não como pequenos singles de álbuns diferentes. E foi aí que Sean teve uma ideia brilhante. Eu tive a ideia de utilizar som parecido entre as músicas, como a harpa fazendo aquele mesmo som da abertura, a mesma frase de baixo, e eu ia usar aquilo como deixas para trabalhar em músicas com temáticas diferentes e ainda assim manter a coesão. Ele continuou tendo problema com as informações escassas, especialmente quando se tratava das músicas para os grupinhos. As músicas para os nerds, por exemplo. Era fácil, me colocou numa vibe de filme dos anos 80, como Vingança dos Nerds. Mas para os mauricinhos, o que eles iam ter? Qual seria a música deles? Obviamente eles não ouviriam nada legal. Seria algo pomposo. Geralmente eu trabalhava com instinto. Sobre como seria, como iria soar, ajudava muito. E eu geralmente seguia esse instinto. Então de tempos em tempos eu parava, fazia uma parte e mandava para eles. Eles retornavam dizendo: eu acho que ainda não tá bem certo, mas para essa outra parte vai ser perfeito. E apesar de todo esse caos, o Lee ainda comenta que a parte mais difícil foi a criação de stings. Stings são aquelas músicas que tocam quando você conclui uma missão ou falha, etc. Eu acho que dá pra notar por toda a atenção que eu dei pra essa parte do vídeo que eu amo a trilha sonora desse jogo. Na minha opinião, ela é uma obra-prima e é o principal pilar que sustenta toda a temática e construção de mundo do Bully. É ela que vai dar identidade pras panelinhas do colégio, ela que vai deixar as viagens pelo mundo mais relaxantes, ela que vai deixar cada missão do jogo única. Sério, o Bully deve ter tipo uns 3 arquétipos de missão, tirando as mais únicas, mas nenhuma missão se parece justamente por conta das músicas temas. O Bully seria um ótimo jogo sem a trilha, mas eu me pergunto se ele seria tão lembrado. Ela consegue englobar de maneira tão perfeita tudo e todos dentro do jogo. É ela que passa essa vibe tão peculiar pro Bully, essa vibe mais groovada e de certa forma intimista que o jogo tem. Ela consegue ir dos temas mais leves até os mais pesados, e eu não tenho como discordar do Albert, o criador do vídeo entrevistando o Sean Lee, quando ele diz que a música que melhor encapsula o Bully e seus temas é a faixa intitulada Welcome to Bullworth. Come on, give me a break.
Ela foi a primeira faixa escrita pelo Lee e ela começa leve, porém ela começa a progredir para algo sombrio, até distorcido. Assim como o próprio jogo, ela é leve na superfície, porém densa, até de certa forma pesada quando você chega mais perto. Agora que eu falei pra caralho sobre como o ambiente desse jogo é lindo, como que essa bagaça funciona? Porque de conceito e trilha, porém gameplay esquisita, já vive a Bethesda. A jogabilidade do Bully é bem o arroz e feijão da Rockstar, com o único diferencial que as suas ferramentas de criar o caos são bem mais limitadas de pequenas escalas, quando comparado com GTA ou Red Dead. E os motivos disso são bem óbvios. Você é um moleque de 15 anos numa escola, e diferente do que foi publicado no jornal da época, Bully não é um simulador de Columbine. Suas armas são bombinhas, bombas de fedor, pó de mico, bolinhas de gude, um lançador de batatas, um bodoque, e o que você mais vai utilizar, os seus punhos. O Bully tem um sistema de combate bem parecido com The Warriors, eu tô ligado, que não é de se impressionar, já que eles são do mesmo estúdio e estavam sendo produzidos em épocas bem parecidas, mas é aqui que eu paro pra falar sobre The Warriors, porque eu nunca joguei The Warriors e isso é um vídeo sobre Bully. Mas enfim, continuando. O Bully tem um sistema de combate um pouco mais aprofundado que os últimos jogos da Rockstar da época, tipo GTA San Andreas. Ele é muito menos travado, possibilitando uma variação maior de combos utilizando golpes que você vai desbloqueando. Apesar de mais aprofundado, ele é relativamente simples, sendo possível dar stun lock em praticamente todos os bosses do jogo com facilidade. Porém, você vai ter que ter uma gameplay ou mais no bolso para executar esse stun lock de maneira efetiva. Para o jogador iniciante, o combate pode ser até bem desafiador, dependendo do NPC ou do boss que você tiver saindo na mão. Os controles são bons, o Jimmy é bem responsível. Apesar que se você for jogar pela primeira vez, quando você tá correndo, o Jimmy faz umas curvas meio abertas, parece que ele tá correndo cagado, mas eu sinceramente nem noto mais isso. O Bully tem um mapa considerado pequeno pros padrões Rockstar já da época, porém isso é questão de perspectiva, no contexto certo ele tem o tamanho perfeito. Mas agora falando seriamente, o mapa do Bully é perfeito, já que o seu principal meio de locomoção são bikes, um skate e uma scooter. Tem um kart que você pode desbloquear também, mas eu duvido que alguém na primeira gameplay desbloqueou o kart, já que o jogo não avisa que você pode desbloquear o kart. Início do jogo não te falar que o mapa do Bully brilha. Você tem 3 colecionáveis, 5 se você contar abóboras e lápides que ficam espalhadas pelo Halloween e podem ser destruídas depois em localizações específicas, mas além dos coletáveis, você também tem roupas bônus que são desbloqueadas a partir dos seus status no jogo, como por exemplo, se você tocar o alarme de incêndio mais de 20 vezes, você ganha um capacete de bombeiro. Se você comprar mais de 100 refris, você ganha um boné de latas de refri. Junta isso com os favores que você pode fazer para determinados NPCs, trabalhos, você sente que você tem um mundo todo para explorar e coisas novas para desbloquear. E isso aumenta muito a vida útil do jogo. Vou me dizer que você nunca pesquisou quantas roupas de ninja tinham para desbloquear e como desbloquear elas. Bully é um jogo muito foda e muito denso quando o assunto é atividades secundárias. Mesmo depois de zerado, você pode ficar algumas horas em Bullworth em busca de 100%, coisa que eu particularmente nunca fiz, apesar do Bully ser com certeza meus top 3 jogos que eu mais zerei na minha vida. E a razão disso são os errands, NPCs aleatórios que te pedem favores. Eles são necessários por 100% e o fato do spawn deles ser meio aleatório, isso sempre me estressou profundamente e me afastou do 100% do game. Mas eu sei que um dia eu vou fazer esse 100% do jogo, porque, bom, eu devo isso pra mim mesmo. Durante o meu gameplay para fazer esse roteiro, eu notei que a visão que muitos têm do Bully hoje é como se ele fosse um jogo pequeno, sem muita ambição, quase um jogo indie. E foi justamente essa simplicidade que fez ele ser um clássico, sendo que eu discordo disso. Sim, o Bully pode parecer um jogo simples e pequeno quando comparado a outros títulos da Rockstar. E eu nem tô falando da Rockstar de hoje, pega a Rockstar da época. Porém, quando você isola ele e vê ele de novo, você percebe que o Bully é um jogo gigantesco, que até hoje se sustenta como um jogo AAA. É justamente o cuidado, a atenção e anos de desenvolvimento que trouxe o resultado final. O Bully é um dos meus jogos favoritos e com certeza o meu jogo favorito da Rockstar. Eu espero muito que esse vídeo consiga passar um pouco do carinho que eu tenho por esse jogo. E se você ainda não jogou, que esse vídeo tenha pelo menos te feito considerar a pegar ele uma hora. E eu digo isso porque particularmente eu acho que o Bully é um dos jogos que tem que estar na lista de zerados ou tenho que zerar de todo mundo que gosta de videogame. Caso você não me conhece, sou eu mesmo, Murdock. Esse foi mais um vídeo meu. Dá like, se inscreve e até mais.